É comum as pessoas pegarem sobras de comida da geladeira para aquecê-las rapidamente no micro-ondas. No entanto, poucos percebem que alguns desses pratos reaquecidos, aparentemente inofensivos, podem prejudicar o corpo de forma sutil, aumentando significativamente o risco de desenvolver câncer e afetando negativamente o funcionamento cerebral. Este material abordará 5 alimentos comuns que, segundo alertas de médicos e nutricionistas, não devem ser reaquecidos, pois podem adquirir propriedades tóxicas nesse processo. Para muitos, será uma surpresa descobrir que grande parte desses produtos é tradicionalmente vista como saudável e benéfica. Contudo, pesquisas científicas demonstram que certas transformações químicas, que ocorrem com reaquecimento, podem gerar compostos perigosos. Estes, conforme inúmeros estudos, estão ligados a sérias ameaças à saúde a longo prazo, como câncer, problemas digestivos e até o avanço de patologias neurodegenerativas, como a demência. Assim, para quem usa o micro-ondas regularmente para aquecer refeições do dia seguinte, esta informação pode ser mais relevante do que parece. O objetivo não é causar pânico, mas sim capacitar os leitores a fazerem escolhas mais conscientes e ponderadas, protegendo sua saúde e proporcionando a tão necessária paz de espírito. A verdade é que abandonar alguns hábitos culinários potencialmente perigosos pode ter um impacto positivo significativo no bem-estar geral, já hoje. Os leitores descobrirão quais são os 5 alimentos que não devem ser reaquecidos, com explicações baseadas em dados científicos comprovados, não em mitos. Com esse conhecimento, todos poderão proteger melhor a si e aos seus entes queridos no dia a dia. O primeiro alimento da lista que exige atenção especial é o espinafre, cujo reaquecimento pode liberar nitratos prejudiciais. O espinafre é um dos produtos mais reaquecidos, muitas vezes sem qualquer reflexão. Ele é justamente valorizado por sua riqueza nutricional, facilidade de preparo e ampla aplicação culinária em omeletes, sopas e assados. Contudo, há um fato surpreendente. Se o espinafre é reaquecido, especialmente no micro-ondas ou em altas temperaturas, ele pode ser transformado, sem que se perceba, em algo potencialmente perigoso para a saúde. Naturalmente, o espinafre contém uma concentração significativa de nitratos, que, por si só, são inofensivos e até benéficos. De fato, os nitratos contribuem para um fluxo sanguíneo saudável e podem ajudar a reduzir a pressão arterial. No entanto, ao reaquecer o espinafre, especialmente após um armazenamento prolongado, esses nitratos começam a se decompor, transformando-se em nitritos. Por sua vez, os nitritos podem converter-se em nitrosaminas, compostos que, segundo estudos, estão fortemente ligados a um risco elevado de câncer. Essa reação química é imperceptível, mas suas consequências a longo prazo para o corpo podem ser graves. Este aspecto é especialmente relevante para idosos, pois, com o tempo, o organismo se torna mais suscetível a toxinas. O que aos 30 ou 40 anos teria impacto mínimo, agora pode afetar células de forma mais intensa, principalmente as envolvidas na função cerebral ou na recuperação de tecidos. E esse risco não é meramente teórico. As nitrosaminas são reconhecidas como carcinógenos, associadas em laboratório não só a vários tipos de câncer gastrointestinal, mas também a danos neurológicos. Imagine, no domingo à noite, você prepara uma grande panela de sopa de legumes com bastante espinafre, para torná-la super saudável. Na segunda, você reaquece um prato dessa sopa para o almoço. Parece inofensivo, certo? Contudo, esse espinafre reaquecido, antes rico em nitratos benéficos, agora pode conter compostos alterados que o corpo não está preparado para processar com exposições repetidas. Quando esse hábito se repete por meses e anos, esses compostos se acumulam sutilmente no sistema, impactando o organismo de maneiras que não são imediatamente óbvias. Não se trata de causar medo, mas de fornecer informações completas e objetivas. Ao entender como seus hábitos culinários diários podem afetar a saúde a longo prazo, você ganha maior controle sobre seu bem-estar. Portanto, se o espinafre faz parte da sua dieta, é recomendado consumi-lo fresco ou frio. Evite reaquecê-lo, especialmente mais de uma vez. Seu corpo, cérebro e seu eu futuro agradecerão por essa mudança, aparentemente pequena. Esses riscos ocultos muitas vezes passam despercebidos, não por serem irrelevantes, mas porque suas consequências não são imediatas. Com a idade, percebemos que importa não só o que comemos, mas como preparamos e processamos os alimentos. Reaquecer espinafre pode parecer um detalhe, mas, com o tempo, pode prejudicar a saúde de formas inesperadas. O segundo item da nossa lista é a batata comum, cujo reaquecimento também pode prejudicar a saúde de forma sutil.
Muitos reaquecem esse alimento diário sem pensar nas possíveis consequências. A batata, seja em purê, frita, assada ou em ensopados, representa para a maioria uma comida reconfortante e familiar. Contudo, poucos sabem que, após o cozimento, resfriamento e posterior reaquecimento, certas mudanças começam a ocorrer internamente. E essas transformações nem sempre são benéficas para o corpo. Quando a batata é cozida pela primeira vez, seus amidos amolecem e se tornam facilmente digeríveis. Mas, ao esfriar, esses amidos se reorganizam e endurecem, transformando-se no chamado amido resistente. O amido resistente, por si só, não é necessariamente prejudicial. Em seu estado natural, pode até melhorar a digestão e estabilizar o açúcar no sangue. O problema real surge ao reaquecer a batata fria, especialmente no micro-ondas ou em altas temperaturas. Com o reaquecimento, sobretudo se for irregular, bactérias como a Clostridium botulinum encontram condições ideais para se proliferar no ambiente amiláceo e sem oxigênio da batata armazenada. Isso se torna ainda mais perigoso se a batata foi embrulhada em papel alumínio e esfriou lentamente, criando um ambiente ainda mais propício para a proliferação de micro-organismos nocivos. E, embora nem sempre possamos ver as bactérias ou sentir algo em comum, isso não significa que elas não estejam lá. Ao serem ingeridas, essas bactérias podem causar sérios distúrbios digestivos e, em casos extremos, até contribuir para a ação de neurotoxinas. Mais preocupante é o impacto desse processo na saúde geral. Com a idade, o sistema digestivo se torna mais sensível e o sistema imunológico reage menos rapidamente. O cérebro, já vulnerável a processos inflamatórios, pode sofrer quando bactérias nocivas perturbam o delicado equilíbrio da microbiota intestinal. Pesquisas médicas apontam cada vez mais para uma ligação estreita e inseparável entre a saúde intestinal e as funções cognitivas. De fato, a inflamação intestinal prolongada está associada a um risco aumentado de condições como Alzheimer e outras formas de demência. Isso, claro, não significa que você deva eliminar a batata da dieta. Longe disso. Mas ressalta a necessidade de uma abordagem sensata ao seu preparo e armazenamento. Recomenda-se servir a batata recém-cozida, sempre que possível. Se precisar guardar sobras, armazene-as em recipientes herméticos, evitando papel alumínio, e reaqueça-as de forma completa e uniforme, preferencialmente no fogão, onde o controle da temperatura é mais preciso. Evite reaquecer mais de uma vez. E, a menor dúvida sobre a segurança, é melhor descartar o produto do que se expor a riscos. A saúde é valiosa demais para contar com a sorte, especialmente com alimentos que tendemos a subestimar. A batata pode parecer inofensiva e fresca, ela é. Contudo, a forma como lidamos com suas sobras importa muito mais do que imaginamos. Para idosos, que já se esforçam para proteger a memória, energia e saúde a longo prazo, vale a pena observar como algo tão simples pode ter um impacto tão profundo. O terceiro item da nossa análise são os ovos, que, ao serem reaquecidos, podem liberar compostos prejudiciais. Os ovos são, com razão, um dos alimentos mais versáteis e apreciados na culinária global. Seja em ovos mexidos macios, cozidos firmes ou fritos apetitosos, eles são rápidos de preparar, acessíveis e uma excelente fonte de proteína. Contudo, se você tem o hábito de reaquecer ovos de refeições anteriores, pensando ser uma escolha inteligente e saudável, talvez seja a hora de reconsiderar. O reaquecimento de ovos, especialmente no micro-ondas ou em altas temperaturas, pode transformar sutilmente esse prato nutritivo em algo que mais prejudica do que beneficia o corpo. A razão é a seguinte: quando os ovos são cozidos pela primeira vez, suas proteínas passam por um processo natural de desnaturação. Isso significa que as moléculas proteicas se desenrolam e se reorganizam em uma nova estrutura, facilmente digerível. Mas, quando essas proteínas já cozidas são expostas ao calor uma segunda vez, especialmente se o aquecimento for irregular ou muito intenso, sua estrutura muda novamente, e o resultado não é tão favorável. Reaquecer ovos cozidos pode levar à quebra de compostos sulfurosos e à formação de colesterol oxidado. Ambos os fatores, segundo estudos médicos, estão fortemente ligados ao aumento de processos inflamatórios no corpo e, com o tempo, a um risco elevado de doenças cardiovasculares. Considerando que a inflamação é um fator conhecido que contribui para o declínio cognitivo, problemas de memória e até o desenvolvimento de demência, o simples hábito de reaquecer ovos de ontem começa a ser visto de forma bem diferente. Imagine, no domingo, você cozinhou vários ovos para ter um café da manhã rápido durante a semana. Na terça, você reaquece um deles no micro-ondas por 30 segundos antes de comer. À primeira vista, parece inofensivo, mas, dentro do ovo,
ocorrem mudanças químicas invisíveis. As proteínas ficam mais rígidas, o colesterol oxida, e o sabor pode até adquirir uma nota desagradável, borrachosa ou sulfurosa. E embora a mudança de textura possa ser um indício de que algo mudou, a parte mais preocupante reside nos processos microscópicos, além do que se pode ver, cheirar ou provar. Idosos são particularmente vulneráveis às consequências dessas alterações. Com a idade, o corpo processa as gorduras de forma diferente. As artérias podem perder elasticidade, e o cérebro se torna mais sensível à inflamação crônica. Isso significa que decisões dietéticas aparentemente insignificantes, como o consumo repetido de ovos reaquecidos, podem, com o tempo, afetar nossa saúde de forma muito mais significativa. Não se trata de causar pânico, mas de prevenção. E quanto antes você souber desses riscos, mais fácil será evitá-los. Isso significa que é preciso abandonar os ovos completamente? De jeito nenhum. Ovos continuam sendo um dos alimentos mais nutritivos, desde que frescos. O essencial é saboreá-los logo após o preparo e, se possível, evitar armazenamento prolongado e reaquecimento. Se cozinhar ovos em quantidade, consuma-os frios ou adicione-os a saladas, sem reaquecer. E se estiverem há muito tempo na geladeira ou houver a menor dúvida sobre sua frescura, é mais seguro descartá-los. Pequenas decisões, o que reaquecer, como armazenar a comida e quando simplesmente comê-la fria, podem, com o tempo, levar a mudanças significativas na saúde. Isso é especialmente relevante para alimentos como ovos, onde os riscos nem sempre são óbvios, mas suas consequências podem se acumular. Todos merecem sentir-se bem, pensar com clareza e lidar com as tarefas diárias. E, às vezes, isso começa com algo tão simples quanto a forma de lidar com o café da manhã. O quarto item da nossa lista de alimentos que exigem atenção especial é o frango, cujo reaquecimento pode causar inflamação oculta. O frango é tradicionalmente considerado uma escolha segura e saudável, uma proteína magra, com baixo teor de gordura e fácil de preparar. Muitos de nós o preparamos em grandes porções para usar as sobras no almoço ou jantar do dia seguinte. Contudo, pode ser surpreendente que reaquecer frango, especialmente no micro-ondas ou em alta temperatura, pode alterar sutilmente a forma como o corpo o assimila. Com o tempo, essa mudança pode contribuir para o desenvolvimento de processos inflamatórios, distúrbios digestivos e até problemas de saúde a longo prazo. Quando o frango é cozido pela primeira vez, sua estrutura proteica se transforma, facilitando o processamento pelo sistema digestivo. Mas, quando o mesmo frango é reaquecido, especialmente de forma irregular ou em temperatura muito alta, as proteínas sofrem uma segunda transformação. Desta vez, elas se tornam mais rígidas, densas e, consequentemente, mais difíceis de serem assimiladas pelo corpo. Com a idade, o sistema digestivo humano desacelera. Isso significa que alimentos antes facilmente digeridos podem começar a causar desconforto, inchaço ou sensação de lentidão, sem que a causa real seja imediatamente compreendida. Além dos problemas digestivos, há outra questão mais séria: a inflamação. Pesquisas médicas mostram que a quebra de proteínas de frango reaquecido pode liberar compostos que contribuem para a inflamação de baixo grau no corpo. E é aqui que a situação se torna realmente séria. A inflamação é agora vista como um fator-chave que contribui não só para doenças cardíacas e dores nas articulações, mas também para o declínio cognitivo e condições neurodegenerativas, como Alzheimer e demência. Assim, embora o frango em si não seja o problema, a forma como ele é preparado e reaquecido pode fazer uma grande diferença. Imagine, no domingo, você assou vários peitos de frango, guardou as sobras na geladeira e, na terça, reaquece-o no micro-ondas para um almoço rápido. Isso economiza tempo, parece eficiente. Mas o que talvez não se perceba é que o frango reaquecido agora tem uma textura borrachuda e um sabor diferente. Essa mudança de textura reflete alterações mais profundas no alimento. Mudanças que o corpo tem mais dificuldade em processar com o tempo. Isso sobrecarrega não só o sistema digestivo, mas potencialmente também os sistemas imunológico e nervoso. É crucial para idosos, que já lidam com inflamação nas articulações, problemas de pressão arterial ou névoa cerebral. Quando o corpo está em um estado constante de inflamação de baixo grau, tudo parece um pouco mais difícil, a energia diminui, a memória não é tão nítida e até o humor pode ser afetado. Evitar algo tão simples como frango reaquecido talvez não resolva todos os problemas. Mas é uma das pequenas maneiras de reduzir a carga sobre o corpo e apoiar o bem-estar geral. A questão é, como preparamos a comida importa. E, embora pareça insignificante, evitar reaquecer certas proteínas, como frango,
pode de fato reduzir o estresse desnecessário ao corpo. Um estresse que se acumula lentamente com o tempo e mina a saúde de formas nem sempre óbvias. Na juventude, podemos nos dar ao luxo de tais pequenos hábitos. Mas, com a idade, vale a pena ser mais atento. O corpo trabalhou duro por nós todos esses anos. Ele merece um pouco de cuidado extra. O quinto item da nossa lista é dedicado aos cogumelos, que perdem seu equilíbrio ao serem reaquecidos. Cogumelos são frequentemente valorizados por seu sabor terroso, textura rica e propriedades benéficas surpreendentes. São repletos de antioxidantes, fibras e até compostos que fortalecem a imunidade. Sejam salteados em omeletes, cozidos em sopas ou servidos como acompanhamento, eles conquistaram seu lugar em muitas mesas. Contudo, muitos não percebem que os cogumelos são um dos alimentos mais sensíveis quando se trata de reaquecimento. E essa sensibilidade pode levar não apenas a uma alteração no sabor. Ela é potencialmente capaz de mudar a química interna do corpo de uma forma que talvez ninguém espere. Cogumelos são únicos. Diferente de muitos vegetais, eles são compostos por proteínas e enzimas complexas que se decompõem rapidamente após o cozimento. Quando os cogumelos são reaquecidos, especialmente mais de uma vez, sua estrutura proteica pode degradar-se em compostos que o sistema digestivo tem dificuldade em processar. Essa degradação pode causar desconforto digestivo, inchaço ou uma sensação de peso e lentidão após a refeição. E para idosos, cujo metabolismo e níveis enzimáticos mudaram naturalmente com a idade, esses efeitos podem ser mais notáveis. Mas o problema vai mais fundo. Quando os cogumelos são mal armazenados ou reaquecidos em temperaturas irregulares, como no micro-ondas, suas proteínas e gorduras podem oxidar, formando substâncias nocivas. Algumas delas foram ligadas ao aumento do estresse oxidativo no corpo. E, como talvez já se saiba, o estresse oxidativo é um dos motores de danos celulares, inflamação crônica e declínio relacionado à idade, incluindo problemas de memória e disfunção cognitiva. Consideremos um exemplo. Digamos que você preparou um ensopado de cogumelos farto para o jantar. É saboroso, aromático e reconfortante. No dia seguinte, você reaquece um prato no micro-ondas e percebe que o sabor já não é o mesmo. Talvez o prato tenha ficado borrachudo, ou o gosto estranhamente abafado. O que você prova não é apenas o jantar de ontem. É um subproduto da degradação proteica e da transformação química. Os nutrientes, antes tão benéficos, mudaram, e o corpo agora precisa trabalhar mais para processar o que restou. Até a textura dá pistas. Cogumelos frescos são tenros, suculentos e ricos em sabor. Cogumelos reaquecidos frequentemente ficam duros, aguados ou viscosos, o que não é um sinal de qualidade. Essas mudanças físicas sinalizam que a integridade original do produto foi perdida, e com ela, grande parte de seus benefícios. Há também um padrão mais amplo a ser reconhecido. Muitos idosos que sofrem de inchaço, gases ou distúrbios digestivos não associam esses sintomas a algo tão simples como comida reaquecida. Mas a digestão começa com a qualidade do alimento e como ele é processado após o cozimento. Quando o corpo processa constantemente proteínas degradadas, mesmo em pequenas quantidades, os efeitos cumulativos podem levar a fadiga, inflamação e maior suscetibilidade a doenças. Não se trata de uma única refeição mal feita, mas do desgaste constante de exposições repetidas. É por isso que os cogumelos, por mais benéficos que sejam, devem ser manuseados com cuidado especial. Se os preparar, tente consumi-los no mesmo dia. Se precisar guardar sobras, mantenha-as na geladeira em um recipiente de vidro hermético e reaqueça-as com cautela no fogão, nunca no micro-ondas. Ou, melhor ainda, saboreie-os frios, se a receita permitir. Uma salada de cogumelos fria com azeite e ervas pode ser tão satisfatória e muito mais segura para a digestão e a saúde a longo prazo. No fim das contas, pequenas decisões se acumulam. Evitar reaquecer cogumelos pode parecer um ajuste menor, mas para o corpo, especialmente com a idade, é um fardo a menos. E quando você começa a reconhecer essas fontes sutis de estresse no seu dia a dia, você se dá a chance de sentir leveza, clareza mental e um impulso de energia. São esses ajustes silenciosos, mas ponderados, que muitas vezes trazem o máximo benefício a longo prazo. Para concluir, convidamos os leitores a refletir profundamente sobre as informações dos 5 alimentos abordados. Quais fatos apresentados causaram maior surpresa? E qual dos produtos mencionados você talvez reaquecia regularmente, sem perceber as ameaças ocultas? Mais importante ainda, como esse novo conhecimento pode transformar sua abordagem ao lidar com sobras de comida no dia a dia? O objetivo desta narrativa não é incutir medo da comida.
Pelo contrário, é fornecer ferramentas simples, mas extremamente práticas, para tomar decisões mais informadas, capazes de fortalecer a saúde de forma real e duradoura. A verdade é que o corpo humano trabalhou incansavelmente para seu dono, dia após dia, por muitas décadas. Ele, sem dúvida, merece cuidado, atenção e profundo respeito. E, muitas vezes, as maiores mudanças positivas não vêm de transformações radicais, mas de ajustes pequenos, porém conscientes. Como decidir não reaquecer um prato de espinafre ou dedicar apenas um segundo para verificar a frescura de um purê guardado na geladeira.